Quem me acompanha sabe que eu fui amante. Eu fui amante durante 7 anos. Eu tinha 18 anos e eu me apaixonei. E foi uma paixão que eu não programei. Na verdade, eu nunca vi ele como um homem para mim. Eu olhava, para mim não descia. Porque até então eu estava apaixonada pelo meu ex-noivo, né? Pelo meu noivo na época. Mas que o meu noivo acabou que ele não correspondia nada daquilo que eu esperava. Na verdade, ele não correspondia a nada. Ele era uma pessoa fria, brusca. Eu costumo chamar esse tipo de homem de lenhador, sabe? Aquele homem lenhador. Ele era mais ou menos dessa forma. Ele tinha 28 anos e eu tinha 18. E eu realmente queria muito casar com ele. Eu queria casar, eu imaginava ter a minha casa. Mas hoje eu entendo que não era casar que eu queria. Na verdade, eu queria ter a minha casa. E eu confundia, que eu achava que para ter a minha casa eu não conseguia ver eu tendo condições de ter a minha casa. Na verdade, eu via que para ter a minha casa eu precisava ter alguém, senão eu não conseguiria. Isso não se realizava na minha mente. Com isso, o meu ex, ele apareceu, na verdade eu apareci na vida dele, até porque eu fui trabalhar na empresa que ele tinha na época, que inclusive foi meu ex-noivo que achou esse trabalho. Na época a gente achava o trabalho pelo jornal. E aconteceu muitas coisas, e eu nem tinha notado que eu estava apaixonada, inclusive foi ele que me avisou que tinha acontecido algo que não poderia ter acontecido. Para mim estava de boa. Quando ele falou isso, eu fiquei um dia pensando, nossa, o que será que ele quis dizer com isso? Né? Não poderia ter acontecido o que aconteceu. Eu, bobinha, na época, não sabia o que era. Depois eu fui notar que era paixão. E aí é lógico que o meu noivo, na época, foi descartado de uma forma muito cruel. Eu terminei e terminei. E não dei nenhum tipo de chance. Até tentei, na verdade. Lembrando que eu tentei sim, mas não deu. Não consegui. Porque quando eu me apaixono por aquela pessoa, não por duas pessoas. Eu até tentei, mas eu terminei de uma forma bem fria. Algo assim que passou como um furacão. Porém, eu me apaixonei muito pelo meu ex. Naquela época foi uma paixão muito avassaladora, foi uma paixão muito marcante. E nós costumamos dizer, até uma vez ele disse para mim, foi uma história muito bonita, apesar dos pesares, né? Apesar de tudo que aconteceu. Foi uma época muito legal, uma época dos anos 2000, 2001, daí para frente. Foi uma época muito interessante com aquelas músicas, né, bem cafonas de Zezé, mas que eram bonitas. Zezé de Camargo, Luciano, Leonardo, Vanessa Camargo, Shakira, tinha até Shakira no meio. Então aquelas músicas, elas fizeram muito parte, sabe, daquela história, de tudo aquilo que aconteceu, fizeram parte. Foi algo que muito marcante. Tinha até aquela Esperando na Janela, tinha, eram essas músicas, por quê? Por que marcavam? Porque naquele local, naquela garagem de carros, tinha som, né? E essas músicas tocavam no fim da tarde, eu trabalhava lá. E foi um momento muito legal, uma parte assim diferente da minha vida, mas muito sofrida, muito difícil, que eu estava apaixonada por uma pessoa que tinha compromisso, né? Uma pessoa que tinha compromisso, e eu trabalhava nessa empresa. Mas eu nem sabia o que era isso. Ai, amante, o que é amante? Na verdade, na época eu nunca pensei nisso. Eu não ligava muito para essas coisas, sabe? Não tô nem aí, o que tem? Eu tava apaixonada. Era uma moça nova e tava apaixonada. Tinha saído de um relacionamento tóxico, em que realmente eu não era bem tratada. Na verdade, eu era muito humilhada, na verdade. Tinha dias que até eu me arrumava para sair muito bem arrumada. Ele não gostava disso, ele fazia eu tirar a maquiagem. Ai, que você vai com essa sombra, até a sombra, sabe, do olho. Por que você passou isso, sabe? Eu era muito criticada. Eu ia no salão, arrumava o cabelo e falava: o que você vai fazer no salão? Não tô vendo nada. Eu falei: mas como não? Tá aqui. Não tô vendo nada. Então, eu era muito desvalorizada, mas eu queria casar, então era o que importava, era que eu queria casar.
e ter a minha vida, ter minha casa, ter as minhas coisas. Não importava com quem, né? Mas eu queria. Com isso, lógico, né? Que a outra pessoa veio e fez tudo ao contrário. Me tratou bem, me tratava muito bem. Era uma pessoa amorosa, uma pessoa que estava prestativa, tudo que eu precisava ele estava ali. Era ao contrário do outro. Muito ao contrário, é lógico que uma moça nova vai acabar se apaixonando pelo diferente, né? Na verdade, ele era tudo aquilo que eu queria em um homem. Ele apareceu com todas essas características. Ele tinha 38, eu tinha 18. E as coisas seguiram, né? Como seguiu. Se eu for contar aqui, a gente, sei lá, fica o ano todo falando e acho que não termina a minha história. Mas o que eu quero falar aqui pra vocês, que foi uma história muito difícil, foi muito bonita, porém muito difícil. Muito complicada, eu sofri bastante, fui muito criticada, muito humilhada, muito ofendida. Passei muita vergonha, muita vergonha. Pelas pessoas que trabalhavam lá, né, pelas mulheres dos sócios que trabalhavam naquela, né, que eram sócios daquela garagem. E eu fico pensando o quanto eu persisti, né, o quanto eu insisti nisso. Depois eu saí daquela empresa que não deu mais certo. Eu fui trabalhar em uma outra garagem e foi muito difícil, eu não conseguia me acostumar naquela garagem, mas depois me acostumei, garagem de carros, né? Ele passava lá na frente, o que você está fazendo de fora? Então era uma coisa assim que intensificava o meu ego, aquele cuidado todo, aquela pessoa que estava ali, que estava me ligando, que estava interessado, que estava ali, não importava se ele, para mim não importava se ele era casado, porque ele estava muito presente na minha vida, então eu não via as outras coisas. Apesar de ter tentado terminar muitas vezes naquela época. E com todas as coisas que aconteceram, né? Ficamos 7 anos juntos. Mas como nada dura para sempre, e as coisas vão esfriando, e os problemas vão vindo, e as coisas vão chegando, e tudo vai meio que perdendo a graça, porque o problema vai vindo problema, e o sentimento ele vai se abafando. Para quem não sabe, eu tive um filho dele, hoje meu filho tem 20 anos. E no decorrer de todo o término, não vou contar aqui para vocês porque é uma história muito longa. No decorrer do término foi tudo muito difícil, nós terminamos meio que juntos, ele se interessou por outra pessoa, acabou se envolvendo com outra pessoa, acabou se separando, e nessa separação ele acabou se envolvendo com outra pessoa. E eu sofri muito quando descobri isso. E realmente ele foi cruel comigo. Na verdade, ele terminou comigo da mesma forma que eu terminei com o meu ex-noivo. Você pode falar que é a lei do retorno, né? Mas não é. A lei do retorno, na verdade, nós mesmas fazemos, né? Não tem lei do retorno. A lei do retorno é a gente que cria. E com isso, naquela época, meu filho tinha 1 ano e meio. Eu falei muitas coisas. Nossa, eu fui tóxica, muito tóxica. Porque quando a gente está com raiva, nós liberamos uma toxina. Nós liberamos isso. Isso faz mal, na verdade, mais pra gente do que pra outra pessoa. Isso ofende, sim, a outra pessoa, magoa a outra pessoa, faz mal pra outra pessoa, mas fazia muito mais mal pra mim. E é lógico que tudo aquilo que eu criava na minha mente, no meu cérebro, iria ser transportado para todo o meu corpo, para os meus órgãos, para tudo, para as minhas células. Quando você cria esse sentimento de raiva, de ódio, você acaba até eliminando células do seu corpo. Isso te enfraquece, sua imunidade cai e problemas atrás de problemas. Eu vivi uma saga de problemas e de muita raiva, de muito ódio. Eu vivi essa saga. Eu alimentava isso. Eu era uma pessoa bem tóxica com isso por ter sofrido muito, por ver o meu filho sofrer com tudo que estava acontecendo. Apesar que ele era pequeno, mas depois ocorreram muitos sofrimentos conforme foi crescendo. Como... Eu não quero falar aqui sobre ele, porque hoje ele é grande, né? Então não quero expor as particularidades dele. Mas o que eu quero falar aqui para vocês que nós temos a chance de consertar a nossa vida, consertar os nossos pensamentos, reprogramar, vamos dizer assim, o nosso cérebro, reprogramar os nossos sentimentos. Dá para fazer isso, dá pra gente fazer isso.
E demorou muito para que eu perdoasse tudo que aconteceu, tudo que ele me falou. Demorou muito para que eu fizesse isso. Levou mais de 10 anos. Inclusive, isso aconteceu, o perdão real mesmo, aconteceu este ano. E não faz muito tempo. Há uns 3 meses, eu acredito que foi, debaixo do chuveiro, que eu costumo fazer meditações debaixo do chuveiro, tentar me livrar de certas coisas, de pensamentos, por causa da água. A água limpa tudo. E a energia da água também. E naquele dia eu disse no banheiro, até em voz alta, eu perdoo você por tudo que falou, por tudo que fez, por tudo que aconteceu. Mas não foi assim, saí do banheiro e perdoei. Isso demorou ainda, porque eu ainda estava liberando aquele perdão. Eu ainda estava trabalhando nesse perdão. Eu desejei muitas coisas que eu não quero nem repetir, porque quando você repete, você transforma de novo. Eu costumo ter uma lei aqui na minha casa. Falou tal coisa, retira, porque é ruim. Nós falamos isso, eu e meu filho falamos. Quando eu falo alguma coisa, ele fala, retira isso que você disse. Funciona, viu? Trabalha nisso. E a gente trabalha com retira. É a mesma coisa que você falar cancela. E depois que eu fiz essa meditação no chuveiro, eu comecei a sonhar com ele, porque eu não tenho contato com ele agora, né? Ele está brigado comigo, na verdade. Eu não estou mais brigada com ele. Mas ele ainda está brigado comigo. Ele ainda tem, né, muitas mágoas comigo. E eu não tenho como falar para ele, você me perdoa por tudo. Talvez ainda a gente tenha essa oportunidade, né, de conversar, sentar e conversar. E eu tenho sonhado muito com ele, eu queria muito dividir isso com vocês. Não expondo ele em nada aqui, mas falando sobre o que acontece, né? O que vem acontecendo comigo. Então eu tenho sonhado com ele e a gente precisa interpretar esses sonhos, a gente precisa ver o que está acontecendo, porque nem sempre tudo que está no sonho é aquilo que está no sonho, é algo complicado. Mas todas as vezes que eu tenho sonhado com ele, é porque eu falo, perdoa, filho, não liga para isso, ignora aquilo, deixa passar. E eu tenho sonhado com ele sobre muitas coisas. E nesse sonho, eu sempre digo para ele, eu amo você. Mas você vai falar, Lia, você ainda é apaixonada por ele. Não, isso é totalmente impossível. Porque desde que nós terminamos, isso já faz 20 anos. E ainda as pessoas, né, perguntam, como foi? Eu já tirei o Diário de uma Amante aqui do YouTube, não tá mais aqui. Talvez um dia eu venda essa história, né, faça de novo, mas ela não está mais aqui, o Diário de uma Amante. Eu retirei tudo. Mas eu queria muito falar com você sobre isso, sobre o perdão. Que ele não precisa estar na minha frente para que eu faça isso. E nesses sonhos, eu tenho falado, eu amo você. E no último sonho, que foi agora, há uns dias atrás, o sonho foi que eu estava lá na casa da minha mãe, ele estava lá, e ele deitou, sabe, no meu colo, e eu passei a mão no rosto dele e eu falei assim, eu amo você. Quando eu acordei, eu comecei a analisar aquele sonho. Será que este amo é o amor físico, homem e mulher? Será que é isso? E não era. Não foi isso que eu senti. Era amor, que eu preciso emanar amor. Porque por muito tempo eu emanei raiva, rancor, ódio, vingança. Por muito tempo eu emanei isso. Então agora eu quero emanar amor, por mais que ele esteja magoado comigo, não quer falar comigo, tá tudo bem. Mas fazendo a minha parte é o importante. Então, nessa história aqui, nesse pequeno tempo da minha história, eu quero que você analise, porque todo esse sentimento que você está aí no seu coração, dentro de você, não está indo para a pessoa. Não tá dentro de você, então é impossível que a pessoa sinta. Quando vocês falam, eu quero me vingar, eu quero que ele sinta a dor que eu estou sentindo, eu quero que ela sinta a dor que eu estou sentindo. É impossível, porque essa dor é você que está sentindo.
Você não tem como transportar essa dor para o outro. Não dá, por mais que você faça o que faça, que você diga o que diga, essa dor ainda é sua. E se você não curar esta dor, ninguém vai curar. Por mais que você emane coisa ruim para ele, que você fale coisa ruim para ele, ainda a dor é sua. Então não adianta você querer se vingar, você desejar mal, você desejar que ele seja infeliz, porque se ele for feliz, você fica infeliz. Então você acaba desejando que ele seja infeliz para que você veja ele infeliz e você seja feliz. Você não vai conseguir ser. E não tem como você ser feliz quando você emana coisas ruins, negativas. Eu sou prova disso. Quantos anos faz? Meu filho tem 20 anos. Nós terminamos quando meu filho tinha 1 ano e meio. E eu passei mais de 10 anos desejando coisas ruins para ele. Tinha épocas que, lógico, aquilo passava. Não era sempre. Ai, todo esse tempo eu fiquei emanando coisa ruim. Não, fazíamos as pazes, conversávamos, vinha na minha casa, fazia café, tudo. Mas a primeira coisa que fazia já dava errado, já discutia e ali começava de novo. Mas quando terminou, num período aí de 5 anos, eu odiei muito. Foi algo muito ruim. Que hoje sim, foi na verdade tóxico para mim. Lembra que eu falei? Sentimentos, emoções criam sentimentos e sentimentos criam ações. Tudo que está aqui derrama no seu corpo, na sua corrente sanguínea. Células se conectam com outras células, substâncias com outras substâncias. Derramou na sua corrente sanguínea, você acha que vai para onde? Para os seus órgãos. Rim, estômago, baço, pulmão, coração, mamas, vai tudo para os seus órgãos. Eu retirei uma vesícula, que principalmente a vesícula, ela é emocional. Ela é emocional de relacionamento. Não cuidei de mim. Então, o que eu falo realmente é cientificamente comprovado. Meu órgão foi prejudicado e eu tive que retirar. Hoje tenho muitas complicações com isso. Sim, má digestão, falta de vitaminas. Porque não tem problema não ter vesícula. Tem, sim, vai estudar um pouquinho que você vai ver. E hoje eu preciso ter inúmeros cuidados, muitos suplementos, lactase, sais biliares, preciso de muitos suplementos. Vitamina C, principalmente tem que tomar todos os dias. B12, então tem que estar suplementando isso tudo. O meu intestino precisa da lactase para que ele funcione. Mesmo que eu não coma o doce, eu tenho que tomar todos os dias. Então, tudo isso prejudicou quem? A mim. Mas hoje eu vejo, mas o que eu quero ensinar para vocês é que tudo isso que você está sentindo, amada, vai passar se você fizer o trabalho certo para que passe. Se você fizer o trabalho errado, não vai passar nunca. Você vai ficar 20 anos nisso, sofrendo com isso. E mesmo que você não esteja com a pessoa, você vai continuar sofrendo com esses sentimentos, essas mágoas, essas emoções todas. Não vai parar, não vai sarar. E você vai só se prejudicar. E como que eu curo isso? Com terapia, com meditação, com consultoria, com treinamento. Por isso que eu desenvolvi um treinamento diferente aqui, que não é sobre relacionamento, mas que tem relacionamento no treinamento, que se chama o despertar da consciência, o despertar do eu, o seu despertar. E ali eu ensino desde o seu cérebro algumas substâncias, lógico, não dá pra gente fazer tudo, mas o cérebro apaixonado, as leis mentais, o que você pensa, pensamento negativo, pensamento positivo, o que acontece na sua corrente sanguínea, o que acontece com você quando você emana isso tudo, espiritualidade, depressão, ansiedade, obsessão, como lidar com isso tudo. São áudios de 40 até 45 minutos. E o treinamento tem uma duração de 10 dias de treinamento. Então, você vai treinar 10 dias com os meus áudios e os PDFs. Esse treinamento acontece lá no meu grupo do WhatsApp. E todos os dias eu solto os áudios em um horário específico
e os PDFs em um horário específico. E você vai trabalhar em cima desses PDFs porque tem muita atividade, tem muitos exercícios. Isso vai te ajudar muito, principalmente se você está sofrendo na situação de amante ou de mulher traída que quer se vingar do marido, ele escolheu o amante, ou porque aquele ficante fica te enrolando, ou porque a tua vida não tá legal e você não sabe o que fazer, ou porque tudo dá errado para você, você acha que você nasceu para sofrer, ou porque você tá solteiro, você acha que você nasceu para viver assim. Tudo isso você vai aprender e vai entender. Eu levei muito tempo para entender. E hoje eu tenho sonhado com ele, emanando amor. Quando a gente fala amor, não é amor relacionamento, é amor. Quando você emana amor, você tem o quê? Mais amor. É sobre isso. E eu falo tudo isso bem explicadinho nesse treinamento. Se você quiser participar, o treinamento vai ter início agora dia 19/10. É um sábado. Às 3 da tarde vai ser a primeira aula. O link está na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário. Você vai entrar no meu grupo, você vai ler a descrição, vai ver o valor e vai me chamar no privado, Lia, eu quero fazer. E aí eu vou direcionar você no grupo onde acontecerá o treinamento. Lia, posso pagar na segunda amanhã? Posso pagar hoje, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta? Pode, mas quanto antes você entrar, melhor. Para que você esteja lá segura que vai fazer o treinamento que vai te ajudar muito. Se você quiser, está aqui os links para você participar. Qualquer coisa, me faça uma pergunta no link que está aqui também no primeiro comentário, para perguntas de até 60 segundos. Um beijo para você e até a próxima história da vida real. Até!